FIEG realizou o workshop do cenário mundial do uso das águas e, para isso, trouxe uma das maiores autoridades brasileiras em questão de recursos hídricos e abastecimento, Benedito Braga. Eu gostaria que o senhor explicasse para a gente como que a água influencia nessa competitividade industrial. A água é o bem maior da humanidade. Deus criou a água para que a população, a humanidade, a utilizasse, mas de uma forma responsável. Então a água ela influencia em tudo que é bom nesse mundo, na produção dos nossos alimentos, no bem-estar das pessoas. E o que nós precisamos ter a consciência cada vez maior é da utilização desse bem de forma sustentável. E principalmente saber que ao devolver os restos dessa água, que os restos sejam tratados devidamente para que ela tenha continuidade com o decorrer do tempo, também voltar a servir a população e a humanidade. Então hoje nós estamos aqui, estamos recebendo aqui o Dr. Benedito Braga, que é o presidente do Conselho Mundial da Água, o Dr. Olavo, que é o presidente do Conselho lá da CNI. Então são pessoas altamente competentes que vieram dialogar conosco aqui em Goiás. Goiás é um estado importante, temos talvez as maiores bacias hídricas do país, estão aqui em Goiás, fazemos parte aí de tudo isso. Então vamos ter uma discussão que seja ela produtiva, frutífera, nesse sentido, de conscientização de que a água é um bem, que pode ser até esgotado. Então que a gente tem que zelar e cuidar muito bem desse bem maravilhoso. As indústrias hoje têm a consciência que tem que sim, ao se instalar, ter um projeto de tratamento da água. Hoje não se pode montar uma indústria sem que ela tenha um projeto de tratamento dos seus resíduos que sobram. Mas a consciência, o principal é a consciência. Nós devemos caminhar no sentido que haja uma educação de modo geral na população desse bem tão precioso, e as indústrias já têm essa consciência, que podem se instalar, podem se utilizar da água, mas para devolvê-la ao meio ambiente ela tem que ser tratada devidamente para que ela tenha seu reaproveitamento no futuro. Sr. Benedito, como que o senhor vê essa importância de cuidar mais da água do nosso planeta e principalmente da FIEG, trazer o senhor até aqui para trazer essa discussão para Goiânia? Olha, essa questão de conservação, de preservação da água é uma questão que já está dentro das pessoas. O que eu pretendo trazer para a discussão aqui é a importância da água como um fator de desenvolvimento econômico e social. Quer dizer, a água é um bem muito precioso e cada vez mais nós precisamos ter essa noção de utilizar a água para o bem dos cidadãos, para a melhoria da qualidade de vida das pessoas. Então, investir em infraestrutura hídrica, investir em reservação para que a gente possa ter resistência às questões climáticas, para dar mais segurança para a produção agrícola, para a produção industrial. Quer dizer, é uma visão um pouco mais abrangente que vai além somente do meio ambiente. O uso eficiente da água é uma questão chave, principalmente nos dias de hoje, que nós estamos passando por uma situação climática absolutamente inédita, no caso brasileiro, da região sudeste, onde o uso eficiente da água é fundamental. A indústria já tem dado esse sinal, porque como a água é um recurso precioso e a indústria entende que precisa ter bons resultados, então reutiliza, recicla a água. Mas, de uma forma geral, as municipalidades ainda não têm essa noção da preciosidade desse recurso. Então, uso eficiente, reuso, vai ter que entrar na agenda dos governantes. Senhor Olavo, quando se fala em cobrança pelo uso da água, o que deve ser levado em consideração, o que deve ser levado em conta? Bom, no caso da indústria, eu acredito que o que a gente tem que ver é o seguinte: como é que o valor da água vai agregar no produto e vai fazer com que ele continue competitivo. Quer dizer, nós acreditamos no seguinte: a água tem que ser cobrada e, como insumo, ela também tem o seu valor, tem o seu preço, e nós da indústria sabemos muito bem administrar preços. E a FIEG já está pensando nisso, né? Já está avançando, e hoje aqui o senhor participando junto com a FIEG. Bom, eu vim a FIEG para aprender,
né? A FIEG, eu acho que ela está de parabéns por promover um seminário tão importante no momento que a água está sendo escassa e nós estamos vendo os problemas que São Paulo está passando. Quer dizer, a gente espera justamente ter aqui ensinamentos que permitam às indústrias, não só de Minas, mas do Brasil inteiro, a usar responsavelmente a água. O secretário Antônio Flávio Camilo está presente aqui na FIEG, né, secretário? Querendo ou não, agricultura, meio ambiente e água estão sempre ligados, são assuntos que estão sempre intercalados, né? O setor agrícola é um grande consumidor e dependente de recursos hídricos e não tem como dissociar isso. Importante destacar que já existe por parte dos agricultores, além das políticas públicas existentes, um interesse em conservar a água, em produzir água, né, e armazenar esse recurso que o Brasil tem à sua disposição. Goiás é um estado privilegiado, temos um excelente índice pluviométrico, uma boa distribuição hídrica, e podemos sim, com inteligência, com competência, aproveitar esse recurso para ampliar a produção, ampliar a nossa economia e principalmente gerar bem-estar social às pessoas. Como que as empresas geradoras de energia estão tratando essa escassez de água, que é um assunto tão frequente, tão tratado ultimamente, né? A questão esse ano de 2014 foi que houve uma combinação, a conjunção de dois fatores, para o caso da energia elétrica, é claro, né? Dois fatores totalmente desfavoráveis para o abastecimento de energia elétrica. O que foi? Foi um calor intenso nos meses de janeiro e fevereiro, combinados com a falta de chuva absoluta, que houve então, pelo calor, um crescimento do consumo de 14% em relação a janeiro do ano passado e de 9% em relação a fevereiro do ano passado, ou seja, um consumo absurdo que foi abastecido pelas usinas hidrelétricas, combinado com a falta de chuva, que houve uma vazão afluente muito pequena. Resultado, os reservatórios foram depressionados, ou seja, esvaziados fortemente. O senhor acha que apesar dessa escassez de água que a gente enfrenta e de toda a política, né, as campanhas para o racionamento, o ser humano ainda desperdiça muita água? O uso da água, né, virou questão de política pública justamente para preservar em termos de quantidade e em termos de qualidade, né? Tanto uma quanto a outra, quantidade e qualidade, são problemas essenciais do abastecimento de água, né? Haja vista aí a grande concentração populacional que poluem inexoravelmente os cursos d'água e a quantidade pelo uso intensivo e a urbanização que afeta nesse particular. Olha, é uma iniciativa extremamente positiva, louvável, por isso que nós fizemos questão de estar aqui presentes e representando o governador Marconi Perillo nesse ato, uma vez que a FIEG foi uma grande parceira do Estado na área de recursos hídricos. Nós avançamos muito, Estado, setor privado, sociedade de forma geral. Goiás hoje já tem exemplos para mostrar ao Brasil e isso garante um desenvolvimento sustentável para o nosso Estado, com geração de emprego, de renda, mas com preservação dos recursos hídricos que são tão importantes para a economia e para a vida das pessoas. Então é um evento extremamente significativo e a nossa presença aqui hoje vem demonstrar a admiração, o apreço, o respeito do Estado, do governo de Goiás, à Federação das Indústrias e o reconhecimento do grande trabalho que tem feito nessa área de recursos hídricos. Senhor Evaristo, a FEComércio também veio prestigiar essa palestra do senhor Benedito Braga, se importando também, né, com a questão dos recursos hídricos e abastecimento de água. Por vários motivos. Primeiro, pela nossa relação, né, em defesa do setor produtivo, em defesa da sociedade. Água, patrimônio geral de todo o nosso planeta, bem maior, vital para a sobrevivência de todos nós. Portanto, não deveria deixar de estar aqui. Estou presente para dizer que estamos preocupados, assim como o setor industrial, por esse bem maior, a água. Sem água não há vida. Sem água, o país poderá ser amanhã um planeta Marte. É preciso que nós todos tenhamos consciência da reciclagem, do reaproveitamento, evitar que tenhamos aí o que está ocorrendo em vários reservatórios em São Paulo, aqui em Goiás mesmo, com não se cuidar bem e não transformarmos os nossos mananciais, rios,
em esgoto, joga em céu aberto. Vamos todos trabalhar nessa linha de buscar reaproveitamento desse bem maior, bem vital. Parabéns à FIEG pela iniciativa.